A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é o nosso vídeo aula da lição dos jovens. Já estamos na lição de número 6 deste terceiro trimestre, que traz por título: Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Ou seja, vamos estudar acerca do reino do Senhor, o reino dos céus, viu? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Todas as semanas nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado, porque nosso canal ele é completo, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível em nosso canal, viu? Se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte do Senhor toda especial para você, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula, que está sensacional. Lição de número 6 dos jovens, que traz por título: Quem segue a Cristo compreende o reino de Deus. Devemos entender que o reino de Deus não é comida e nem bebida, como está escrito aqui no nosso texto principal, Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus ele é espiritual, mesmo que as pessoas queiram que seja carnal, mas na verdade é espiritual. Por isso que Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus. Os judeus queriam que o reino de Deus fosse aqui da terra, que Jesus pudesse estar libertando os judeus da opressão romana. Mas, na verdade, Jesus veio para libertar o povo do pecado, da mão do diabo. E essa libertação é que traz vida, mas vida espiritual. Meu irmão, viu? Resumo da lição: a compreensão clara que seja o reino de Deus é fundamental para todo aquele que deseja seguir a Cristo. Nós devemos entendermos que Cristo Jesus tem a intenção de vir nos buscar para nos levar para o céu. Essa é a intenção de Jesus. Se você é professor, vamos para os objetivos desta lição, viu? Você sabe, objetivo é aquilo que o seu aluno deve aprender após você ter ministrado essa aula, tá bom? Primeiro objetivo, mostrar o que é o reino de Deus. Segundo objetivo, saber o que não é o reino de Deus. Terceiro, compreender que precisamos viver de acordo com o reino de Deus. Não tem para onde fugir. Nós estamos no reino de Deus, nós vamos viver no reino de Deus e nós vamos para o reino de Deus. Eita, Jesus amado! Pastor, me explica esse negócio direito. Pode ficar tranquilo que nós vamos descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. O texto principal está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 25. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque vai ajudar no entendimento dos seus alunos. Vamos para a nossa introdução. Quanto tempo e energia as pessoas perdem confundindo preferências pessoais com o reino de Deus. Muitos erroneamente não desejam mais congregar quando nossa vocação é para servir a Cristo em uma igreja. Vamos refletir nesta lição a respeito do que é o reino de Deus, suas características e importância em nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Ou seja, todos nós fazemos parte do reino de Deus, logo precisamos estar juntos, precisamos estar em unidade, pois o reino de Cristo é composto por todas as pessoas que são membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, mas todos nós somos membros, e os membros de Cristo precisam viver em união, em comunhão, para que possa assim fazer a vontade de Deus. Todas as pessoas que não conseguem viver em união com o corpo de Cristo é porque não faz parte do corpo. Abra o olho com relação a isso. Vamos para o nosso tópico 1. O que é o reino de Deus? A simplicidade do evangelho do reino, a miserável condição do fariseu, o agora e o porvir do reino de Deus. No item 1, a simplicidade do evangelho do reino. O reino de Deus é uma experiência simples, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, e também descomplicada, Mateus capítulo 10, versículo 16. Porém, nunca simplória, franqueada a todas as filhas e filhos de Adão. Nas palavras de Jesus, o ingresso do reino está disponível a todos. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Jesus sempre fez da transmissão do evangelho uma experiência acessível a todos, desde o mais erudito, religioso, até o mais iletrado pecador.
pois os pressupostos para seguir a Jesus não são de altas habilidades cognitivas, mas sim a humildade. Mateus capítulo 18, versículo de número 4. Ou seja, irmãos, o reino de Deus é para todo mundo. Tanto faz homem, tanto faz mulher, tanto faz rico, tanto faz pobre, tanto faz grande, pequeno. Qualquer condição, o reino de Deus é para todos. E só abrir um parênteses, viu? Acho que nosso pastor Tiago está assistindo nosso vídeo, viu? Você viu que eu colocou aqui? Descomplicada. Descomplicada é a gente. O nome do nosso canal é Descomplicando a Teologia. Acho que ele gosta do nosso canal, viu? Veja só, meus irmãos. Essa é a nossa missão enquanto Igreja de Cristo. Nós devemos ter a simplicidade e entender que o Evangelho de Jesus é para todo mundo. Por isso que deve ser pregado nos 4 cantos da terra. Nós precisamos anunciar o Evangelho para todo mundo, independente da sua condição social, moral, espiritual. O Evangelho de Cristo deve alcançar a todos. Vamos para o nosso item 2, a miserável condição dos fariseus. Jesus estava diante dos religiosos de sua época, mas eles eram incapazes de percebê-los. Aqueles indivíduos não conseguiram acreditar que o filho de um simples carpinteiro, Mateus capítulo 3, versículo 55, e ainda proveniente de Nazaré, e ainda pobre, poderia ser o Messias divino. Eles estavam esperando alguém de sucesso que pudesse assim assumir o trono de César e não uma cruz de pecador. Mas, no entanto, Jesus não veio para cumprir o que queriam os fariseus. Jesus veio cumprir a missão dada por Deus. Que missão foi essa? Morrer na cruz do Calvário sem ter pecado algum para trazer salvação a toda a criatura. É por isso que hoje nós estamos salvos por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Não ter feito a vontade dos fariseus, mas sim ter feito a vontade de Deus. Por isso que o mestre afirma em Lucas capítulo 17, versículo 20, que o reino não era produto de uma conjuntura política humana, ou seja, sua presença e efeitos não poderiam ser mensurados por critérios humanos, como sucesso financeiro ou adesão popular, mas por princípios intangíveis, como amor e misericórdia. Ou seja, o reino de Cristo era voltado pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pela libertação do pecado. Mas você sabe muito bem que os judeus queriam ter um reino terreno. O povo de Israel queria um reino, irmãos, que pudesse ter guerra, pudesse ter sangue, batalha, para que assim Israel pudesse ser livrado das mãos de Roma. Mas Jesus Cristo veio libertar sim, mas contra o pecado. Jesus Cristo veio transformar o coração humano. Jesus Cristo veio nos libertar de nós mesmos, da nossa velha natureza. Todos nós temos uma velha natureza, irmão, que é inclinada para o mal, para o pecado. Mas Jesus Cristo veio com a intenção de estar nos libertando, nos purificando de todo o pecado. E essa libertação está disponível para quem quiser. Eita, meu Deus do céu, se prepare porque o alimento é forte. Mas você sabe muito bem que os membros dos partidos religiosos daquela época trabalhavam cada vez mais hipocritamente, esforçando-se para serem vistos como piedosos e santos, quando na verdade eram profanos, cegos, sem poder nenhum, surdos para o clamor do socorro da sociedade, incapazes de qualquer bem aos filhos e filhos de Deus. Mateus capítulo 23, versículo 4. Ou seja, enxergava, mas na verdade era cego. Vamos para o nosso terceiro item, o agora e o porvir do reino de Deus. Para os incrédulos, o reino de Deus é só uma promessa lançada ao vento. Para os discípulos de Jesus, é uma realidade encarnada e já vivenciada hoje. Os fariseus, assim como os discípulos de Jesus, em determinado momento de Deus e suas jornadas, não tinham maturidade espiritual suficiente para perceber que a transformação prometida pelos profetas no Antigo Testamento não iniciava com a mudança governamental, como a restauração política de Judá, mas sim com a libertação dos corações da opressão do inferno. João capítulo 14, versículo 8 ao versículo 9. É por isso que Cristo Jesus veio libertar o coração do homem, para que o homem pudesse estar liberto da opressão maligna, que você sabe muito bem que muitas atitudes que o homem tem é por causa da opressão maligna, é que Satanás fica buzinando no pé do ouvido, e Cristo Jesus veio para libertar o homem de toda a prática do pecado, transformar esse homem que é pecador em um homem santo, em um homem restaurado. Esse é o propósito de Deus. A questão de muitos crentes carnais é exatamente estes. Eles são afeitos às manifestações exteriores. Mateus capítulo 23, versículo 5 ao versículo 7. Sua compreensão do reino também é refém de sinais materiais. Lucas capítulo 17, versículo 21. Só os santos veem o invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ou seja, irmãos, as pessoas que são de Deus
que aceitam a Cristo Jesus precisam entender que o seu reino é espiritual. Mas você sabe também que tem muitos crentes que já gostam das coisas da terra. Você sabe também que tem muitos crentes que só pensam nas coisas aqui desta terra, só querem as coisas dessa terra. Eles não conseguem entendermos que o nosso galardão será no céu. Não conseguem entendermos que nós estamos aqui nessa terra de passagem. Pensa que a nossa eternidade será nesta terra, mas na verdade não será. Mas a terra passará por um momento de grande destruição, será provada pelo fogo. E nós devemos entender isso, irmãos, e fazer a vontade do Senhor, para que nós possamos estar libertos e assim também as promessas de Deus se cumprirem em nossa vida. Nós não podemos ser carnais, nós devemos ser espirituais e entender que a vontade do Senhor é também espiritual para as nossas vidas. Vamos chegar para o nosso tópico 2. O que não é o reino de Deus? Item 1. Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. Item 2. O reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. O item 3. O que importa é o reino. Não confunda o reino de Deus com suas opiniões pessoais. O item 1. Vivemos um tempo difícil, uma época de muitos desentendimentos, assim como nos dias atuais. Paulo enfrentou um conflito entre grupos intolerantes em Roma. Nos capítulos 14 e 15 de Romanos, somos apresentados a um enorme alvoroço que se originou entre aqueles irmãos. O cerne de todo o problema era o debate a respeito de ser obrigatório a observância das descrições dietéticas pelos cristãos não judeus. Ou seja, os judeus acreditavam que os gentios que estavam aceitando a Cristo precisavam seguir a doutrina dos judeus, precisavam seguir a lei de Moisés, os princípios de Moisés. Ou seja, todo gentio, quando estivesse aceitando a Cristo, precisava guardar a lei. E isso trouxe muita confusão, porque Cristo Jesus nos chamou para a liberdade. Todos os gentios que estivessem aceitando a Cristo, eles poderiam viver a sua vida, desde que em santidade para com Deus, mas não precisava mais guardar os princípios judaicos, porque agora não são judeus e também não são gentios, mas sim a igreja. Mas isso trouxe muita confusão para a igreja no seu início. Tanto que parte da igreja cristã em Roma entendia que era necessário se abster da ingestão de carne por questões cerimoniais e culturais. Já por outra parte daquela igreja, tal renúncia não passava de um exagero cerimonial sem valor algum. Como mediador desse conflito, Paulo sintetiza sua orientação em Romanos capítulo 15, versículo 2, não tomando partido de um dos lados e nem disputa do outro, tão somente disse aquilo que era o seu parecer, porque entendia também que era o parecer de Cristo, que assim estaria fazendo conforme a vontade de Deus. Paulo não foi omisso, ele foi um cristão comedido, sábio e bastante amoroso. Veja só, irmãos, nós estamos aqui nesta terra para evitar confusão e não fazemos confusão, viu? Abra o olho com relação a isso. O item 2, o reino não deve sofrer, jamais torne imprescindível o que é supérfluo. Veja só o seguinte, para o apóstolo, aquela igreja de Roma estava enfrentando uma perigosa situação, não em virtude de uma questão alimentar, mas pela terrível confusão entre aquilo que é essencial e o que é fútil, como já havia sido discutido no Concílio de Jerusalém, com o crescimento das igrejas cristãs e a rápida ampliação para outras culturas além da judaica. Muito cedo a liderança apostólica decidiu que era necessário abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sacrificada e também da fornicação. Atos capítulo 15, versículo 28 ao versículo 29. Veja só o seguinte, nesse Atos capítulo 15, versículo 28, irmãos, várias igrejas, as lideranças apostólicas, os apóstolos e também Paulo e Barnabé foram convidados para discutir acerca dos gentios. Existiam muitos gentios que estavam aceitando a Cristo. E você sabe muito bem que existia também muitos judeus que queriam porque queriam que os gentios praticassem os ritos judaicos, pudessem circuncidar, pudessem viver igualmente fossem judeus. E começou a ter aquela confusão. Como é que pode? Eu não sou judeu e devo seguir a lei judaica. Até porque eram os gentios que estavam aceitando a Cristo. E começou a ter várias confusões. O que foi marcado, Atos capítulo 15, vai acontecer o concílio, que foi a reunião com os apóstolos, com as grandes lideranças, para que pudesse definir o que deveria ser feito com os gentios que estavam aceitando a Cristo. Eles precisariam guardar a lei ou não? Eles precisariam ser judeus ou não?
qual deveria ser o comportamento deles. Aí Pedro pediu a palavra, Tiago também pediu a palavra, para falar o seguinte, que Jesus Cristo estava salvando, Jesus Cristo estava batizando os gentios, igualmente batizou eles lá em Atos capítulo 2. Logo, eles também têm direito de desfrutar e de receber a salvação. Mas ficou claro o seguinte, que eles precisariam, os gentios, precisariam guardar 4 princípios de muito importantes, que foram esses, olha, abster-se das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Esses eram os princípios que os gentios precisavam guardar para fazer parte da igreja. Meu Deus do céu, a luta foi grande, a dificuldade foi grande, mas, no entanto, Paulo saiu vitorioso. Com isso, meus irmãos, percebendo que Paulo nada mais fez do que renovar a paz, a união entre os irmãos de Roma, que estava tendo bastante confusão. E Paulo sempre vai levar o seguinte, olha, que é necessário ter paciência, Romanos capítulo 15, versículo 5, que é necessário ter misericórdia, Romanos capítulo 15, versículo 7, é necessário ter empatia, Romanos capítulo 15, versículo 14. Ou seja, os irmãos precisam fazer de tudo para que possa haver paz dentro da igreja e não haver confusão. Tem muitas pessoas que gostam de confusão na igreja, mas o nosso papel como homem e mulher de Deus não é fazer confusão, mas sim trazer paz. Essa foi a função do apóstolo Paulo quando estava tendo os problemas lá em Roma. Nossa missão é muito importante. Não podemos perder tempo com provocações uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 15, difamando os irmãos, gerando ataques mútuos. Nós devemos evitar todo tipo de confusão, porque isso não provém de Deus. Se a confusão não provém de Deus, de que é que provém? Por isso, vamos repreender todo o mal em nome de Jesus. Vamos para o nosso item 3. O que importa é o reino. Mas, por fim, o que é o reino? São todas as ações originadas do amor, que promove justiça, paz e alegria para a glória de Deus. Nunca abandone a alegria que vem do céu. Neemias capítulo 8, versículo 10. Por momentos efêmeros de prazeres fugais. Ou seja, o reino de Deus é paz, é alegria, é harmonia. Tudo aquilo que é bom faz parte do reino de Deus. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Todas as vezes que nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos importando, nós estamos divulgando, nós estamos abraçando o reino de Deus, porque o reino de Deus é paz, é justiça, é amor. Onde está havendo isso, está tendo o reino de Deus. Agora, pastor, e onde tem confusão, o reino de Deus não está. Onde está tendo briga, o reino de Deus também não está. O reino de Deus está onde há paz, tranquilidade e amor, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu, muita coisa, pastor, verdade. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que também está sensacional. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. O que é ser membro? É ser um parceiro. Nós vamos fornecer todos os materiais para que você possa dar a melhor hora possível, tá bom? Vou deixar aqui um vídeo passando para você ver os nossos materiais que estamos enviando somente para os membros. Assista o nosso vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Esses materiais nós estamos enviando para os membros. Slide, vídeo chamado, despertador, artigos, gráfico, leitura diária, dinâmica por vídeo, dinâmica por escrito, somente para os membros, tá bom? Se você quiser ser membro e quer receber todo o nosso material, na descrição desse vídeo vou deixar um link para que você possa estar no grupo de informações. Quando você entrar, eu vou lhe passar as informações que são necessárias, tá bom? Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro, não. É praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Ser membro é ser um parceiro. Nós vamos lhe dar todo o suporte, mas, no entanto, você vai estar nos ajudando com valor por mês. Mas fique tranquilo que é bastante barato, tá bom? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Se você quiser falar comigo diretamente, vou deixar aqui meu WhatsApp, porque assim você pode me chamar que eu respondo todo mundo em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, vivendo o reino. Os superapóstolos e o império da morte. Segundo item, o verdadeiro caráter do reino. Terceiro item, o poder do reino de Deus. Se prepare porque o alimento continua forte, viu? Item 1, os superapóstolos e o império da morte. Paulo constatou um grande problema na igreja de Corinto. Um pernicioso grupo de indivíduos rebeldes, insubmissos e arrogantes
2 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, e também 12 e 11. Aqueles a quem Paulo denomina, ironicamente, de superapóstolos. Estes estavam promovendo crises relacionais e contendas entre os irmãos. Para o apóstolo, esses embusteiros que se anunciavam como verdadeiros representantes de Deus, nada mais eram do que falsificadores da palavra. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, na atualidade, não é muito diferente aos que se acham fiéis à palavra de Deus, os que vivem semeando contendas dentro da igreja de Cristo. E nós precisamos estar bastante atentos, irmãos. Sempre vão existir as pessoas querendo ser melhores, pregar melhores, cantar melhores, ter mais conhecimento, ser doutores de uma forma que não foi convocado por Senhor. Tem muitas pessoas, mas que se acham melhor do que o outro, e isso não é bíblico. Nós devemos nos sentir inferiores às outras pessoas. Nós precisamos ter humildade em nossa vida, em nosso coração, mas não somente nas palavras, nas nossas ações também. Não existe super crente. Nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos salvos pela graça, favor imerecido. Ninguém é melhor do que ninguém. Claro que existem pessoas que têm seus talentos, que têm seus dons e podem exercer seu ministério, mas isso não qualifica melhor do que o outro, até porque, mesmo sendo super crente, não vai levar ninguém para o céu. Muitas das vezes, essas pessoas que ficam pensando que são super crentes, vai tudo ficar na terra, sabe por quê? São contenciosos, são embusteiros, são pecadores, são arrogantes, são prepotentes, e isso não agrada o coração de Deus. Vamos para o nosso item 2, o verdadeiro caráter do reino. Paulo, de uma forma eloquente, caracteriza o modo como devemos servir ao reino de Deus. Nossos juízos acerca dos outros devem ser carregados da misericórdia de Cristo. Caso contrário, não passo de acusações covardes e injustas contra as filhas e filhos de Deus. A vida no reino é de doação, de dedicação ao outro. Quem vive no egoísmo serve ao maligno, nunca ao Altíssimo. É sempre importante destacar que na medida que o apóstolo afirmava as qualidades intrínsecas do reino de Deus, ele já estava em 1 Coríntios capítulo 4, desmascarando o estilo da vida reprovável daqueles que de modo arrogante tentavam fazer confusão do reino de Deus, principalmente na igreja de Coríntios. Ou seja, todas as pessoas que procuram confusão, todas as pessoas que procuram divisão, Deus não está nesse negócio. Precisa ser repreendido e também tirado do nosso meio. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Irmãos, vamos ser submissos, vamos respeitar as autoridades, vamos orar. Não está gostando, não? Ora a Deus, converse com Deus, que Ele sabe muito bem o que fazer. Nós não podemos tomar decisão sozinho. Nós precisamos consultar a vontade de Deus. E tenha certeza, a vontade de Deus é que haja paz, harmonia e amor em todas as áreas da igreja e também da família. Vamos para o nosso terceiro item, o poder do reino. Por fim, mas não menos importante, Paulo denuncia o caráter meramente retórico do discurso daqueles crentes que estavam inchados. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 ao versículo 20. Está vendo que não é somente da sua igreja que tem crente inchado, que não gosta de algumas coisas e fica todo inchado? E em Coríntios também tinha crente assim, viu? Veja só, não vamos esquecer que o cristianismo é uma experiência espiritual mediado pela palavra. Todavia, a encarnação do verbo é fundamental, tanto que nós precisamos aumentar cada vez mais a nossa fé. O convite para ser discípulo de Cristo aponta para uma vida na qual a palavra de Cristo demonstra força em nossa vida e nos dá vitalidade para que nós possamos assim tocar no mundo e gerar transformação através do poder e da palavra de Cristo. Tanto que o nosso Cristo não é apenas um reprodutor de histórias. Ele viveu tudo o que pregou e fez, e a cada instante da sua vida, uma maneira de glorificar o Pai, de proclamar o reino. Nós, como cristãos, fomos convocados a uma missão evangelística que segue os mesmos princípios que foram apresentados pelo nosso Salvador. A nossa pregação deve ser comprometida com sinais como apontado por Cristo Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18. As palavras que portamos têm o poder para mudar a realidade, o mundo aqui e agora. Ou seja, nós temos o poder da palavra, mas precisamos exercer esse ministério, anunciar a palavra, pregar a palavra, porque as pessoas estarão ouvindo e sendo transformadas através da palavra que você vai pregar. A palavra é de Deus, mas quem prega é você, em nome de Jesus. Vamos para a nossa
conclusão, veja só, meus irmãos, nós devemos entender que o reino de Deus ele é espiritual. No reino de Deus há paz, harmonia, fidelidade, glória do Senhor, presença de Deus, carinho, dedicação, responsabilidade. Tudo que é bom faz parte do reino de Deus, tá bom? E para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, basta aceitarmos a Cristo e vivermos nessa transformação. Você pode até não ter paz antes de aceitar Cristo, mas a partir do momento que você aceita Cristo, você precisa ter paz na sua vida. Você pode até não ter amor antes de ter aceitado a Cristo, mas quando você aceita a Cristo, você tem que ser uma pessoa que exala amor, que prega amor e também que vive amor. Que as pessoas que aceitam o reino de Deus, a vontade de Deus, precisa ser transformada e modificada pelo poder da palavra. Porque a palavra transforma, a palavra liberta as pessoas. Por isso, irmãos, que nós devemos anunciar este evangelho, nós devemos anunciar o reino de Deus, nós precisamos pregar acerca do reino, para que o reino do Senhor possa reinar na vida das pessoas, para que o reino de Deus possa nascer no coração das pessoas. O que as pessoas precisam, irmãos, é que o reino de Deus se torne personificado na vida dessas pessoas e que possa haver paz, harmonia e comunhão constantemente em nome de Jesus. Encerro nesse momento agradecendo a Deus pela sua vida. Já peço o seu like, peço a sua inscrição, o seu comentário, que é muito importante, tá bom? Mas que Deus esteja te abençoando cada vez mais em nome de Jesus.